Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui algumas das formas que eu uso para resetar a senha no Bubble, tá? A gente criar um fluxo de reset de senha de uma forma segura, tá? Não tem muito conteúdo falando sobre, explicando partes de segurança, principalmente regras de privacidade, tá? Isso é bem difícil de encontrar. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui, é uma das formas que eu uso nas aplicações reais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma, tentar ser o mais breve possível. E caso tenha algum tipo de dúvida, alguma coisa assim, eu faço um vídeo mais detalhado, tá? Então, a gente não vai fazer o passo a passo aqui montando tudo certinho. Então, eu já tenho aqui tudo pronto, eu vou tentar explicar. Caso tenha alguma dúvida, caso fique alguma dúvida, eu posso fazer todo o fluxo passo a passo, bem explicadinho, tá? Então vamos lá. Aqui vou usar um template que eu tenho aqui de exemplo, que é basicamente a gente tem aqui a nossa tela de login, tá? Então eu tenho aqui um grupo que é com cadastro, login e aqui enviar instruções aqui para resetar a senha, tá? O que a gente vai precisar aqui? Alguns pontos importantes. Normalmente o pessoal explica que faz normalmente todas as coisas, todos os fluxos pelo front, tá? Aqui nas ações aqui do workflow. Só que isso tem um problema, porque em teoria, se teu aplicativo tem regra de privacidade, já não funciona. Então a gente vai ter que usar o back-end workflow, tá? Então a primeira coisa é habilitar aqui nas APIs, habilitar o nosso back-end workflow para a gente ter acesso as ações do back-end, tá? Então tem que estar no plano pago, no de testes não vai funcionar da mesma forma, tá? Você consegue até configurar o back-end e tudo mais, mas ele não vai rodar a ação no version test ali, tá? Beleza. Então, habilitado o nosso back-end, a gente vai precisar também de um plugin, que é Bubble App Connector, que é um plugin do próprio Bubble que conecta aplicações Bubble entre elas, tá? De uma forma mais simples. Então, basicamente, você vai configurar o seu domínio, né? Você pega a base do seu domínio, aqui eu estou usando um template, então eu uso o domínio do próprio Bubble aqui. Pega o app name, que é o ID, que fica aqui na URL, tá? Coloca aqui e precisa de uma chave de API, que você vai aqui nas suas configurações, vem aqui na aba de API e gera um token aqui, tá? Então pega esse token, copia ele, vem aqui no plugin, cola e aperta ali em conectar, tá? Ele vai conectar e daí no seu caso aí vai aparecer nada aqui, tá? Porque tem que configurar o back-end, tá? Aqui vai ter o retorno, vai ter as tuas APIs lá no back-end que estão expostas, né? Que são públicas. Então, nesse caso aqui, a gente já tem duas aqui que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá entender a lógica aqui, né, de como que funciona. O usuário quer recuperar a senha, então eu tenho aqui como enviar as instruções por e-mail, que é o mais comum, né? Então a gente configura aqui o input de e-mail e um botãozinho para ele enviar as instruções. Então, essas instruções a gente vai enviar, nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês, é basicamente uma URL da sua aplicação, onde vai ter um parâmetro. Tá? Esse parâmetro ele vai ser gerado num campo específico da tabela user, que eu já vou mostrar para vocês. Com base nesse código, nesse token, né, gerado, ele vai fazer todo o restante do fluxo de redirecionamento, de reconhecer o usuário e tudo mais. Então, vou mostrar para vocês aqui passo a passo. Primeiro, vamos configurar aqui na tabela. Eu costumo usar aqui na tabela user um campo, né, chamado code temp password ou código temporário. Aí você escolhe o nome que você quiser, tá? Do tipo texto. Então deixa ele aqui na tabelinha user. Esse código aqui a gente vai
pegar ele, a gente vai fazer a busca, né? Como se fosse um segundo Unique ID, só que ele é temporário, né? A gente vai fazer ele dinâmico. E com base nisso, a gente consegue reconhecer qual que vai ser, quais são os usuários, né, que estão querendo alterar a senha e qual usuário que é e tudo mais. Então, com isso, aqui no workflow, aqui no seu design que você tiver aí, a hora de enviar as instruções por e-mail, né, o que ela vai fazer? Ela vai ser uma ação de back-end, tá? Então, vamos lá para o back-end e entender como que é esse workflow aqui, o que ele faz, tá? Então, aqui no back-end, a gente criou uma aqui, ó, definição nova senha. Não, perdão. Definir código temporário. Aqui é que vai ser gerado o código temporário, tá? Então, por que eu não posso fazer isso no front? Porque eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente precisa alterar o usuário. Qual usuário? O usuário que inseriu aquele e-mail no input, certo? Por que a gente não faz isso no front? Porque, teoricamente, a sua aplicação tem que ter, né, as regras de privacidade. Então, se ela não tiver regra de privacidade, você consegue fazer no front. Só que o seu aplicativo vai estar com a sua base inteira exposta, né? Então, isso é um grande risco. Então, o ideal é que não tenha nada aqui, né? A não ser que tenha alguns dados públicos e tudo mais, mas principalmente questão de e-mail, códigos temporários de recuperação de senha, tudo que for dado sensível não deve ficar exposto aqui de jeito nenhum. Então, nesse caso aqui, a gente tem a regra básica aqui, que é quando o usuário é o usuário atual. Quando eu sou eu, né? Basicamente é isso. Eu consigo ver daí, ó, ver todos os campos e consigo fazer uma busca, né? Eu fazer um dual search, ele vai me achar, digamos assim, tá? Então, voltando aqui no back-end, o que essa ação aqui faz? Né? Eu vou criar ela aqui e eu vou botar aqui, ó, ignorar regras de privacidade. Tá? Isso aqui, ele vai deixar fazer um search sem passar pelas regras de privacidade. Mas isso é feito no lado do servidor. Então nada lá no front vai estar exposto. Não vai ter nenhum retorno no front de uma lista de usuários lá, ou seja o que for, entendeu? Então aqui é uma forma mais segura. E daí o que a gente vai passar como parâmetro? A gente vai passar uma chave aqui, eu botei e-mail, né? A gente tem um e-mail lá no front, lá no nosso... Deixa eu atualizar aqui, já mostro para vocês. Então eu boto aqui o nome que você quiser, né? E aqui do tipo texto, tá? O que a gente vai fazer com esse parâmetro aqui? Esse parâmetro, ele tá aqui, ó. É isso aqui. Eu vou botar aqui, por exemplo, o meu e-mail, pedrocaine@gmail. Esse aqui é o parâmetro que vai ser passado para cá, tá? Então, o que ele vai fazer? Eu vou fazer um make change nesse usuário com esse e-mail, tá? Então, ele vai fazer aqui um make change, faz um dual search no user, onde o e-mail é igual ao parâmetro e-mail, tá? Então, pega o first item e daí vamos alterar aqui, ó, o campo que a gente criou ali, ó, código temporário password, tá? O que eu uso aqui? Eu uso, deixa eu apagar aqui que ele bugou. Aqui, beleza. Aqui a gente usa essa fórmula aqui, ó, de calcular gerar uma random string, tá? É gerar um monte de números, ou de letras, né? Ou os dois juntos. Aqui eu botei o tamanho de 25, então vai gerar um token ali, uma string de 25 caracteres, tá? Aí eu gosto de selecionar sempre números e letra, lowercase aqui, né? No caso, minúsculas. E feito isso, o nosso usuário já vai ter aqui na tabela, ó, nesse caso aqui está vazio, tá? Tem esse usuário aqui, está vazio, beleza? Então ele não está pedindo para trocar senha, tá? Então o que ele vai fazer agora? O que a gente precisa, né, ter configurado? Você precisa ter o e-mail, né, um provedor de e-mail para poder enviar a instrução de como resetar essa senha, né? Então se você usa o e-mail, aqui eu estou usando do próprio Bubble, mas o ideal é que você tenha um provedor conectado, um SendBlue, SendGrid,
E daí aqui a gente vai poder enviar aqui, ó. Nesse caso, como eu estou usando do Bubble, vou botar aqui, ó, para enviar para quem? Pro e-mail. Tá? Pode ser direto aqui e-mail, que é o parâmetro que eu estou passando, ou o resultado do step anterior. Tanto faz. Aqui é tudo teste, preencher e tudo mais. O que a gente o essencial aqui no corpo, né, desse e-mail é a gente enviar a nossa URL da nossa aplicação com um parâmetro específico desse código que foi gerado no step anterior. Tá? Assim a gente consegue reconhecer e validar aquele usuário que está querendo recuperar a senha. Então, nesse caso aqui, no meu específico, mas você pode fazer de outras formas também, mas eu quero que entenda a lógica por trás disso. Tá? O que importa é o quê? É a gente passar um parâmetro na URL com o código desse usuário que está tentando recuperar. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha recuperação de senha ela é separada da parte de login. Tá? Então, eu criei uma página aqui, que é reset password. Tá? Daí tem só esse campinho aqui, com senha e confirmar senha. Basicamente é isso. Então, esse e-mail vai redirecionar ele para essa página aqui em específico, com um parâmetro. Tá? E esse parâmetro a gente configurou aqui, ó, no e-mail. Então, a gente pode botar website home URL, tá? É um parâmetro aqui, só pesquisar aqui campo dinâmico, que é a base domínio ali o domínio da sua aplicação, tá? Ele pega tanto o version teste quanto o que estiver em live. Se estiver em live, ele manda o live, se estiver em teste, ele manda o version teste, beleza? Aí não preciso botar barra aqui, tá? No final, eu boto só o nome da minha página, que é reset password. Então eu botei aqui, ó, reset password. Aí, para botar um parâmetro de página, a gente coloca aqui um ponto de interrogação. E daí eu escolho um nome para usar como nome do parâmetro, né? Então aqui eu usei code reset pass. Não pode ser separado por espaço, tá? Tem que ser por traço, underline ou tudo junto, uma coisa só. E daí eu boto o valor de igual e jogo o valor que foi gerado no step anterior, que é essa string aleatória aqui, beleza? Então vai ser o token aqui que a gente vai usar. Então vamos fazer esse teste aqui. Essa parte aqui já está tudo ok. Vamos ver o que a gente vai receber. Tá? Ó, minha aplicação é LMS, template, blá blá blá. Então eu venho aqui recuperar a senha. Vou botar o meu e-mail. E envio. Aqui eu não fiz nenhum step de esconder ou mostrar mensagem, nada. Só botei direto o envio do e-mail lá do backend. Aí aqui, deixa eu abrir o e-mail. Ó, aqui recebi o e-mail com o link da minha aplicação, tá? LS template, blá blá blá, version teste, barra reset senha, reset password, aliás, desculpa, o nome da página aqui, ó, reset password. Aí, o parâmetro que eu passei, que eu escolhi o nome desse aqui, code reset pass, e ele enviou aqui a string que foi gerada, tá? Então, esse aqui, vamos copiar. E vamos acessar aqui, vamos ver. Ó, tá aparecendo aqui a página com esse reset, tá? Mas aqui daí a gente precisa de algumas regrinhas que eu acho essencial para botar mais segurança, mais reforçar melhor aqui a sua aplicação e esse fluxo, né, de reset. Aqui, se a gente alterar aqui esse código para um código que não existe no nosso banco de dados, vamos ver o que ele acontece. Aqui está errado. Vamos configurar então, já que está errado. A ideia é que ele não apareça esse grupo aqui, tá? Vamos ver aqui como que configuramos. Vamos aqui em Workflow. Eu botei duas ações aqui basicamente, tá? Botei essa do when. Então eu botei aqui everytime. Eu botei uma aqui que seria para quando o código, aquele parâmetro que a gente criou ali, tiver vazio,
Aí ele redireciona para uma página qualquer, né? Aí você escolhe qual página você quer redirecionar. Para não ficar naquela página ali sem nenhum parâmetro, não faz muito sentido, né? Eu botei uma outra aqui que é para a gente mostrar esse grupo ali que a gente tem aqui, ó. Esse grupinho aqui. O grupo principal, ele nasce invisível, tá? Então ele não vai aparecer, ele só vai aparecer quando fizer, quando nesse caso aqui, né, a gente configurou dessa forma aqui, ó. Ele só vai aparecer quando a gente tiver, quando esse código que foi gerado, esse parâmetro da URL, ele existir na nossa tabela de user, tá? Então nesse caso aqui, ó, vamos ver aqui, dar um refresh, né? Como a gente pediu o reset, ó, criou esse código temporário. Eu vou copiar. Vou deixar copiado aqui para a gente testar ele depois. O que eu quero que aconteça aqui, né? Aqui pode ser just once. Eu quero validar se aquele usuário existe com aquele código. Entendeu? Então, eu vou passar um código que ele vai ser único. É como se fosse um unique ID que fica mudando com o tempo, né? Então, eu vou fazer, digamos, do a search no usuário com o código, esse código aqui, e ele vai pesquisar no meu banco de dados e ver se ele existe. Existe. Então, eu quero que mostre esse grupo para eu poder resetar a senha, porque aquele usuário é aquele usuário que está aparecendo ali. Então, como que a gente pode fazer isso? Porque se a gente fizer aqui direto do search, a gente não consegue, por causa do privacy rules. Então, se você tem as regras de privacidade aplicada e bem feitas, ele não vai aparecer, porque você está deslogado, é um usuário anônimo tentando buscar usuários da tua base. Então, teoricamente, não deveria trazer nenhum resultado, certo? Então, como que a gente contorna isso? A gente cria uma outra ação no back-end, tá? Então, aqui no back-end, aí eu fiz a return user, tá? Ele basicamente vai trazer um yes ou no, tá? O que eu passo aqui como parâmetro? Uma das coisas é deixar ele exposto, público, tá? Tem que deixar público, por quê? Porque a gente vai usar ele aqui com esse plugin Bubble App Connector, tá? Aqui a gente dá um refresh, ele vai aparecer todas as chamadas de API que estão públicas, tá? Então aqui eu posso usar como action ou data, tá? Eu vou deixar como data e vamos testar ele assim, tá? Vamos lá, vamos configurar aqui rapidinho. Vamos lá. Vamos pegar aqui get data from external API. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente consegue pegar dados de API externas, né? Então, como a gente tem configurado aquela dali, return user, aqui. E aqui a gente passa o código como parâmetro, tá? Então aqui, ó, a gente passa o código. Esse aqui é o return user. Essa ação aqui, ela quer me retornar um usuário se existe ou não existe, com base naquele código que tem aqui, tá? Então vamos lá. A gente passa esse código aqui, porque a gente vai pegar da URL. E daí eu boto aqui como dado estruturado, JSON. Aqui eu posso botar qualquer key aqui. Posso botar... Eu uso assim normalmente, tá? Vazio yes or no. Aí aqui eu boto empty. Então vou fazer assim, ó. Faço uma busca de usuários. Aqui no backend eu consigo fazer a busca de usuários porque ele tem acesso, tá? Ele ignora aqui as regras de privacidade. Então eu consigo fazer uma busca sem problema nenhum, sem expor lá no front, tá? Então aqui ele faz um do search, onde
o nosso campo lá de código é igual ao código, que é o parâmetro que a gente está passando aqui. Então, traz o first item e eu pergunto aqui se é vazio ou não. Então ele vai me retornar aqui um yes ou no, tá? Então aqui no front a gente pode fazer o seguinte: como a gente botou ele aqui, ó, como data, eu consigo pegar ele direto da página. Então por isso que eu consigo ter acesso a ele aqui, ó. Se eu botasse ele como action, eu conseguiria botar aqui, ó, pesquisar um run, tal, ele vai aparecer aqui, tá? Então vamos fazer dessa forma então, só para mostrar para vocês. Aqui, ó, vou botar como action, dá um refresh só para garantir. Aí eu boto aqui, ó, eu vou até tirar desse just once aqui, nem precisa. Quando é action a gente pode botar no carregamento da página, fica até melhor. Então tem algumas formas de fazer, você escolhe. O que a gente vai fazer aqui mesmo? Esqueci. Ah, tá. Então dá um run. Ó, tá aqui, ó. Essa é a minha API exposta. Exposta entre aspas, né? Exposta mais segura. E aqui é o código. Ele quer o código para saber se existe usuário ou não com aquele código. Qual que é o código? É o da URL. Get data from page URL. Parâmetro. Qual que é o nome do parâmetro? É esse aqui, a gente definiu lá no envio do e-mail. Code, reset, pass. Cola aqui, cola. Aí. Tipo texto, maravilha. Vou passar só isso. Aí ele vai rodar e vai ter aqui na próximos steps eu consigo ter um retorno. Eu consigo pegar o retorno. Porque se eu não usar esse Bubble App Connector, eu pelo menos não conheço uma outra forma melhor, que não seja chamada direta de API. Esse aqui facilita. Eu consigo ter o retorno do meu back-end. Porque se eu fizer aqui, ó, usar meu back-end e botar um schedule, API, workflow, blá blá blá, eu não consigo ter o retorno dos dados dessa API. Tá? Eu só consigo dessa forma aqui. Enfim, era para ser rápido e já está demorando, né? Vamos agilizar. Sem enrolations. Onde eu parei? Tá, dei um run aqui, então ele vai rodar. E agora a próxima ação é o que? Vamos mostrar ou não aquele grupo, que é o grupo principal. Beleza. Aí aqui eu posso botar uma condition. Only when. Resultado 1, ou seja, o retorno da API. Vazio. Snow. Então, se for no é porque tem alguém. Se for yes é porque tá vazio. Entendeu? Então, é isso. Vamos ver. Vou botar aqui. Pegar o código. Vou botar direto aqui, tá? Aqui. Vamos ver se vai aparecer. Opa! Apareceu! Agora vamos tirar isso aqui para ver se ele aparece. Vou botar um código inválido aqui, tá? Pagar esse. Esse não existe no banco. Ih, não apareceu. Então, deu certo. Então deixa eu botar o código válido de novo. Aí. Show. Show de bola. Agora vamos em... mostrei, beleza. Aqui é só no carregamento da página. Tudo certo. Vamos configurar agora a ação desse carinha aqui, né? A gente quer resetar a senha, não quer ficar só mostrando. Então, aqui no botão, vamos botar ação aqui, que vai ser o seguinte, vai ser uma outra ação de back-end, que vai ser a definição da senha de fato, tá? Então eu botei aqui, ó, definição nova senha. Esse aqui não precisa ser exposto, pode ser, tem que botar o privacy rules aqui, ignorar, né?
eu vou passar como parâmetro o código de novo, que é... Eu botei como código aqui, mas pode usar o nome que você quiser. Que vai ser o valor do token, da URL, do parâmetro, o input de senha e o confirmar senha. Aí, aqui ele vai fazer o passo a passo para registrar a senha do abençoado. Primeira ação é pegar uma senha temporária. Tá? Ele precisa pegar uma senha temporária porque ninguém sabe a senha dessa pessoa. Só o Bubble e é isso. Mas ele não fala pra gente. Então, a gente tem que definir aqui uma senha temporária. Qual user que a gente vai querer? O user, o qual tem o parâmetro code com o campo aqui, code. Então, se bater ali os códigos, tokens, ele vai achar o first item, ele vai achar o abençoado que quer trocar, certo? Achou o menino? Então vamos atualizar as credenciais desse cara. Então, vamos botar o old password, que é a senha temporária anterior. Então, o step anterior, você coloca aqui, tá? Step 1. Aqui eu quero trocar a senha e aqui eu quero confirmar a senha. Então, eu boto os parâmetros que eu botei aqui, senha, confirmar senha, eu boto aqui. Feito isso, já atualizou, tudo certo. E agora a gente bota algumas coisinhas a mais aqui. E vamos botar, por exemplo, vamos botar um make change. No... A gente pode botar copiar essa expressão e vamos botar aqui. User. Eu posso também colocar um user. User. Cadê? Não é assim. Update. Não. Aqui, make change to current user. Vamos ver se ele reconhece assim, né? Estando aqui no back-end. Porque, teoricamente, eu loguei? Não loguei. Eu só atualizei. Então, vamos logar. Aqui a gente faz o login. O e-mail. Qual que é o e-mail? Aqui, vamos colar. First item. E-mail. É a mesma busca desse aqui. A gente traz o e-mail. Se fizer várias buscas aqui, não tem problema, tá? Em questão de WU e tudo mais. Se as buscas forem com o mesmo constraint aqui, com o mesmo filtro aqui, não tiver nada, ou seja, todas iguais, teoricamente o Bubble não faz várias buscas, ele faz uma busca só, e daí é reaproveitado nos outros workflows. Então, nesse caso aqui, esse e a primeira aqui é uma busca só, teoricamente. É o que diz a documentação. Então, aqui eu vou trazer o campo e-mail. E aqui o password. Vamos colocar a senha. Certo. Aqui eu loguei. Então, vamos trocar aqui. Atualizar o nosso usuário atual. Vamos atualizar o quê? O código temporário. Vamos deixar ele vazio, porque não pode ficar com o mesmo código, o mesmo token, senão vai ficar aberto ali, vai ficar exposto e não é legal. Beleza, vamos testar agora, ver o que está acontecendo. Primeiro a gente tem que botar essa ação lá no front, né? Senão não funciona. Então aqui, voltando na página de reset, aí aqui eu dou um schedule API workflow, que é definir nova senha. Qual que é o código que eu vou passar? É o URL get data from page. Aqui, code reset pass. Acho que é assim, né? Senha, é do input senha. Opa. Tá em inglês. Password. New password. Esse aqui é de confirmar. Confirm password. Agendar para agora.
Ignora Privacy Rules. Então tá, agora vai rodar o workflow. Aqui, no final, eu vou botar só um redirecionamento para ver que rodou o nosso back-end. Vamos ver. Então tá, mostrou que é válido, então existe esse usuário. Vou botar aqui uma senha e vamos confirmar. Opa, rodou, foi. Então vou botar aqui meu e-mail, Pedro Caine. E agora vamos tentar entrar. Será que vai? Ih, não achou. Vamos ver o que rolou. Vamos ver o banco de dados. O que houve aqui? Se tem alguma... Ó, ele não zerou. Ou tem que dar refresh. Vamos ver. Né? Alguma coisa não aconteceu. Então vamos ver o que é. Vamos pegar essa ação aqui. Vamos voltar para cá. A gente está buscando o usuário. A gente está atualizando as credenciais. A gente fez um login do usuário. Vamos tirar essa etapa. Vamos tirar essa e vamos fazer no modo tradicional. Eu quero alterar quem? Make change to thing. Eu quero alterar o user. Aí aqui a gente deixa vazio. Vamos ver se só isso aqui já basta. Nem tudo ocorre da forma que queremos, né? Será que eu botei certo? Agora. Vamos ver se zerou aqui o nosso banco de dados. Não zerou. Poxa vida. Vamos ver. Vou dar uma olhadinha aqui o que é. Rapaziada, rolou uma coisa muito básica aqui que eu esqueci. Tá? Vamos ver. Achei aqui o problema. Eu esqueci, né? Para fazer o update do user credential, eu preciso logar. Preciso fazer um step anterior aqui. Aqui que eu faço o login. Né? Então eu vou pegar aqui, copiar isso aqui. O e-mail, first item, e-mail. E aqui eu pego a senha. Tá? Aí agora sim eu consigo alterar a senha. Por isso, faltou um step aqui, né? E aqui, daí sim eu consigo fazer um make change to thing ou consigo make change to current user porque eu estou logado. Né? Vamos ver, vamos testar assim, senão passarei vergonha tentando ensinar algo que eu não sei. Vamos ver. Vamos lá. Beleza, código válido. Vamos botar uma senha. Confirmar. Fui redirecionado. Agora vamos ver no banco se zerou o meu campo. Não zerou. Barbaridade. Bem complicado. Então vou fazer um make change para garantir. No user. Código temporário. Mais uma tentativa. Não foi. Uma pequena falta de atenção e tudo vai por água abaixo. Mais uma vez. Aqui na senha. Tá? Eu tenho que fazer o login com a senha temporária. Aí sim eu vou logar e poder alterar o usuário. Perdão pelo vacilo, mas acontece. Aqui até botei o código para ver se ele estava reconhecendo, tá tudo certo. E assim segue a vida. A gente vai
testando, desenvolvendo, e o importante é solucionar os problemas e agora vai dar certo. Acho que eu já falei isso algumas vezes, mas vai dar certo. Vamos lá no usuário, seja o que Deus quiser. E foi, zerou. Reconheceu. E agora. Opa, tô doido. Vamos ver se é esse. Eu acho que eu botei assim em Caps Lock. É, tá em Caps Lock. Calma, tá tudo certo. Agora vai. Coisa linda. Foi. E é assim que nasce um aplicativo um pouquinho mais seguro, né? Uma coisa que ninguém fica comentando são as regras de privacidade, que a gente pode se aprofundar mais pra frente. O que tem de aplicativo sem privacy rule, tudo exposto, é uma maravilha. Assim, é de chorar. Então, isso fica para próximas aulas. Esse aqui era mais para ser rápido, mas virou um podcast. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer problema, eu posso tentar ajudar. Mande para mim, escreve aí, que eu tento solucionar para vocês da melhor forma. Lembrando que isso aqui é apenas uma das formas, né, de fazer. Então tem outras inúmeras possibilidades de fazer. Colocar mais métodos de segurança e tudo mais. Então, isso aqui eu digo que é o feijão com arroz, é o que deveria ser, né? Para fazer o reset de senha. Parece simples, mas estamos aqui quase 40 minutos para falar. Então é isso. Até a próxima.